Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa se repete sempre. Pulando a cerca. Hoje, dia 27 de abril de 2012. Senhoras e senhores, cobriu de nona é seco, descobriu é pulando a cerca. Pulando a cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. É uma produção coletiva. Todo mundo pode participar do programa sem nenhum problema. E Pulando a cerca é exatamente como a vida. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura. Você pode participar também. Bom, vamos começar o programa de hoje, mais uma vez, convidando pessoas que fazem parte desse processo nacional. O tema de hoje é a situação carcerária no Brasil. O Brasil é o terceiro país do mundo que tem uma população carcerária enorme. Na frente tem os Estados Unidos, depois a China e o Brasil. Há 15 anos, 1995 até hoje, a população carcerária no Brasil triplicou. Tem 500 e poucos mil presos. Então, vamos chamar, em primeiro lugar, o simpaticismo, o simpaticíssimo, cultíssimo, doutor Modesto da Silveira. Vem por lá, Seca. Lacerda, Isso. antes que me perca. Vamos chamar também, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos chamar também o etnopsicanalista Márcio Carvalho, simpaticíssimo, cultíssimo, Também eu sei. muito culto, puridizadíssimo. Vem por lá a cerca, Márcio Carvalho. Pulou. E tenho a honra de convidar uma mulher cultista, simpaticíssima, gostosíssima, tesouríssima, doutora Simone Menezes. Vem por lá, cerca! Oi! Derrubou a cerca. Se arranhou. Os obesos Olha só, são terríveis. Simone, você derrubou a cerca e essa cerca é a cerca da cadeia, que tem que ser derrubado. Então, está aqui a cerca no chão. Perfeito. Os muros devem cair. As cercas também. Não, você, quando falar, fala com o microfone. Vamos começar com o Modesto. Situação carcerária no Brasil. Meu caro, me permita então dar um dado histórico importante. Vê bem, hoje é o dia em que o filósofo italiano, encarcerado pelo Mussolini em 26, morreu em 1937. Só que ele morreu honrando a sua geração e as gerações futuras que nunca mais se esqueceram, nem se esquecerão dele. E o Mussolini, seu carcereiro por motivos ideológicos, foi depois enforcado pelo povo em praça pública, menos de 10 anos depois, em 45. Modesto, Então, hoje é um dia marcante para o carcereiro. Modesto, o nome desse encarcerado histórico é Antônio Gramsci. Isso. Famoso filósofo italiano, Isso. Antônio Gramsci. Vamos passar por Márcio se apresentar.
Eu, além de ético e psicanalista, eu fui diretor-geral do Departamento de Ressocialização da Secretaria de Justiça. Poucas pessoas sabem que existiam dois departamentos. O DESIP, que é o Departamento Carcerário, propriamente dito, e um Departamento de Ressocialização. De forma equivocada, o Estado acabou com o Departamento de Ressocialização e manteve o departamento penitenciário. E eu acho uma coisa extremamente interessante que uma ex-diretora do departamento penitenciário, a senhora Julita Lengruber, tenha dado uma entrevista ontem no Jornal Globo, eu estou até com a entrevista aqui, em que ela fala de ponta a ponta no artigo dela sobre questão de segurança, sobre questão de polícia. Em momento nenhum ela faz uma alusão ao Brasil hoje ocupar essa triste posição de a terceira maior população carcerária do mundo. Então, vamos passar para a doutora Simone se apresentar. Bom dia, eu me chamo Simone Menezes, sou casada com um cidadão preso, fui presidente da Associação de Familiares de Preso, trabalho na Assembleia Legislativa. É uma honra estar sentada com vocês numa academia tão maravilhosa quanto a UF, numa TV que deve agregar valor acadêmico a muita gente, e entre o Modesto da Silveira e o Márcio de Carvalho, que tem uma trajetória na área do sistema penitenciário muito grande, na área do direito também. Quando eu comecei a trabalhar com o sistema carcerário em 1980, nós não chegávamos a 100 mil presos, hoje temos mais de 530 mil presos no Brasil. Ainda não implementamos a lei de execução penal, apesar dela ser de 1984, ela nunca foi implementada. Então, nós temos um sistema penitenciário negro, pardo, né, volátil, jovem e sem perspectiva, né? Então, é uma discussão importantíssima no que diz respeito à segurança pública. Sistema penitenciário, mais do que tudo, é uma estratégia de segurança pública, né? Quer dizer, esse homem, como ele volta, porque preso, na minha leitura, é bumerangue, ele vai, faz uma curva de alguns anos, mas ele volta ao seu local de origem, e cabe ao Estado, a partir do momento que esse homem é detectado e está sob a sua tutela, de criar condições para que ele retorne ao convívio social, ao convívio da família, em condições melhores. O que é uma coisa um contraditório. Por exemplo, o Márcio foi diretor do DESIRE, que, ao meu ver, era o departamento mais importante do sistema penitenciário, que era o departamento ligado, que objetivava o retorno desse homem em condições melhores, em condições de adaptabilidade à sociedade. Simone, posso fazer uma provocação no meio disso? Pois não. Você sabe, como eu, Márcio, que a finalidade do encarceramento é a recuperação. A boa filosofia da lei penal, correto? E você acha que esta finalidade filosófica está sendo conquistada? Isto é, recuperação, se possível, de todos, mas pelo menos do maior número de presos. Evitar reincidência e recuperá-lo, portanto. Não, Modesto, de forma nenhuma. A perspectiva estatal, a perspectiva dos operadores de direito, ela é basicamente punitiva. Ela é basicamente punitiva. Não há nenhum tipo de preocupação com a reinserção. Não gosto dessa palavra, porque eu acho que quem está lá não esteve inserido, né, para que tenha que ser reinserido, né? Então, não há nenhum tipo de preocupação, não há nenhum tipo de projeto, de programa, de tratamento interno que faça o homem se perceber cidadão. Quem é ele em 500 anos de história do Brasil? Eu vou perguntar ao Márcio. Márcio, nos últimos 15 anos, a taxa de encarceramento no Brasil, pelo menos, triplicou. O que é isso? Por que isso? Bom, o que existe hoje, né, a gente tem que, aqui é o lugar que a gente pode falar tudo. À vontade. É que existe hoje, em tudo, nesse sistema globalizado, nesse capitalismo selvagem, uma forma de ganhar dinheiro, de arrecadar dinheiro.
E hoje o sistema penitenciário, não é quer dizer que ele antes não fosse assim, só que ele agora está terceirizado. A Simone pode explicar isso muito melhor até do que eu, porque ela está mais próxima disso, porque ela sofre na própria carne, dentro da família dela, a situação de ser casada com uma pessoa que está presa há 39 anos. Então hoje se ganha muito dinheiro com o sistema penal. Eu vi gente que não tinha onde morar, quando foi dirigir o sistema, saiu de lá bilhardário, riquíssimo. O maior exemplo disso chama-se Jair Coelho. Jair Coelho, rei das quentinhas, ganhou muito dinheiro com a terceirização da comida dos presídios, porque antes a comida quem fazia eram os presos, era uma forma dele aprender a cozinhar, dele descobrir uma profissão. Por que se acabou com toda a estrutura das cozinhas dos presídios? Eu vou deixar isso para a Simone responder. Nós vivemos num mundo capitalista em que a perspectiva do capital é importantíssima. Não seria diferente do sistema penitenciário. O que a gente discute é que essa pergunta que o Modesto fez, com esse olhar ao sistema, tudo foi feito em nome da perspectiva de segurança. Tudo é feito no sistema penitenciário com a perspectiva punitiva, de não da recuperação. A comida é uma dessas formas. Você desestruturou todas as cozinhas do sistema penitenciário. Você trouxe uma comida feita fora, terceirizada. Por exemplo, a comida, às vezes, de Bangu é feita em Niterói e é levada um pouco antes. Você vê a distância para que essa quentinha chegue até o sistema penitenciário. Com a desativação das cozinhas, você tem presos que reesquentam comida. Eles esquentam comida ou distribuem comida. Eles não agregam valor, eles não aprendem uma atividade laborativa que seria tão importante, que é a cozinha, auxiliar de cozinha, uma série de atividades que iria lhe trazer benefícios enquanto profissional aqui fora, né? A gente não tem esse olhar. Você tem um trabalho artesanal, você tem trabalhos pontuais em alguma oficina, mais ou menos 3, alguma coisa do sistema penitenciário trabalha. Numa população de 30 mil homens, é uma gota d'água no oceano. A mesma coisa com o estudo. Você não tem uma perspectiva do governo de intervir positivamente para minimizar a reincidência, para minimizar a violência externa. Quer dizer, o homem passa o dia inteiro, não há trabalho, não há estudo. Consequentemente, o dia dele é pensando de que forma ele vai sair, como é que ele controla a comunidade dele, como é que eu acompanho todos os jornais que me dão um briefing do que está acontecendo, qual foi a comunidade que foi tomada, quantos morreram, o que foi perdido de material ilegal. Mas esse tempo não é gasto com coisas positivas, aprendendo uma profissão, trabalhando para agregar valor profissional quando você sair. Quer dizer, ele é um cidadão brasileiro, é um cidadão detido, mas é um minha cidadão. Querida, eu estou tendente a fazer uma observação. Veja bem, o Márcio deve saber melhor do que eu isto. Você sabe que todos os que tentaram dar trabalho, inclusive nessa linha correta que você falou, houve uma enorme pressão do capital, uma enorme pressão empresarial, no sentido de que não se permitisse o preso de realizar seu próprio trabalho. Muito na imitação do sistema capitalismo mais selvagem adotado nos Estados Unidos, e de uma forma muito mais radical. Por exemplo, você sabe que numa sociedade de classe, tudo é de classe, até o presidiário. E lá eles estão lutando, e o Brasil macaqueando, como muita coisa no passado, eles estão querendo fazer o presídio de classe, isto é, presídio de até hotel de 5 estrelas para quem? Para que os que podem pagar centenas de dólares por dia vão para o presídio de milionário. E aquele pobre, como é o caso do William e outros, né, ficaria lá no depósito de presos até morrer, e quanto mais rápido morrer, melhor. Pois bem, então, e eu estou temendo que eles continuam com essa tese nos Estados Unidos, estou temendo que o Brasil vá de novo copiar estas coisas erradas do primeiro mundo, tornando ainda mais de classe. O preso rico vai para o hotel de 5 estrelas, apelidado de presídio. Ô, Modesto, eu acho que esse perigo a gente não corre de forma imediata, porque eu te pergunto, quantos banqueiros
tem preso no Brasil. É verdade. Mas se algum fosse, um catiola fosse Mas já está solto. encatiolado Catiola no já está Brasil. solto, Pois né? é, está solto. Mas o período em que ele esteve preso, se estivesse no Brasil... Não, eu entendo e concordo com você. Agora, a grande questão, tem razão. nós como economia periférica, a gente copia os modelos, mas até esse modelo poder ser implantado, existe uma distância enorme. Se nós tivéssemos aqui, se essa CPI do Cachoeira desse certo e começasse a meter em cana governador, senador, aí eu tenho certeza que esse caso poderia acontecer. Mas como a gente sabe que nesse país, CPI do Cachoeira não vai dar em absolutamente nada, eu já estou pagando para ver isso, nós sabemos que essa situação, pelo menos dentro da nossa existência, não vai acontecer aqui no Brasil. Concordo. Olha só, Simone, eu queria perguntar a vocês sobre a lei das drogas de 2006. Droga que encheu a cadeia de uma forma fantástica, não é isso? Olha, eu vou responder a sua pergunta, mas primeiro eu quero dar só continuidade ao que você falou. É um tempo afirmativo. Apesar dessas discussões, algumas coisas interessantes vêm acontecendo no Brasil no que diz respeito ao sistema penitenciário. Por exemplo, alguns estados estão implementando leis para que haja uma garantia mínima de trabalho de preso no estado. Não tem como você exigir da iniciativa privada que ela agregue no seu quadro um homem que saiu do sistema penitenciário sem que o Estado dê esse exemplo primeiro, já que é ele que é esse custodiador, né? Quer dizer, o que a gente está brigando é para que o Estado do Rio de Janeiro possa garantir por lei que todo egresso ou todo preso em regime aberto e semiaberto tenha garantido minimamente uma porcentagem nas obras do Estado. Esse seria o primeiro empregador, né? Esse esteve preso comigo, eu treinei, eu capacitei e eu vou agregar uma porcentagem. Só que o Estado não pode agregar todos. Mas aí sim, a partir do momento que você abre essa brecha, você pode cobrar da iniciativa privada que ele também agregue esse material humano, né? esse homem para trabalhar com ele. Né? Sem isso não adianta, é você dizer para o outro, olha, faz porque nesse momento eu não posso fazer. E é isso que se quer. Natal, no Rio Grande do Norte, a gente já tem essa lei implantada e a ideia é que a gente possa estar sensibilizando as pessoas a entender que preso não é um ET. Preso é um cidadão de comportamento, de um determinado momento desviante, mas ele continua sendo um cidadão detido, mas com seus direitos suspensos, temporariamente, mas que continua sendo um cidadão brasileiro. Tudo que acontece nesse estado, nesse espaço, na comunidade, de alguma forma, reflete naquele microcosmo. Não tem muito para onde correr. Quer dizer, o que se discute é, se o preso votasse, muitas dessas coisas não aconteceriam, porque você teria toda uma classe política observando também o cuidado da proteção do direito a essas pessoas e a essa sua volta ao convívio social. O grande problema é que nós somos vistos ainda, não só preso, como a sua família, que pagamos compulsoriamente a pena, como escória, lúpin, cancro social, lepra moral e coisas desse tipo. Mas todo esse câncer, esse cancro, esse lúpin, essa escória, esse proletariado que está dentro da cadeia, faz parte da história brasileira. Porque a história da marginalidade também é a história de um povo, de como ele se comporta, de como ele se rebela, de como ele chegou a uma atitude desviante. E você usou a expressão microcosmo, e que já não é tão micro, né, Márcio? Não é tão micro. 530 Ele mil é um pessoas. cosmo Se e tem mais. pela família, passa de 5 milhões de pessoas, direta ou indiretamente envolvida com a questão penitenciária. E se não fosse a classe, só uma classe, aí para lá, o microcosmo viraria um cosmo bastante expressivo, né? Muito expressivo. Aliás, já é bastante expressivo. Você veja, Márcio, confirma aí pela ordem de encarceramento como é que está o mundo. Primeiro... Estados Unidos, com mais de 2 milhões e 200 mil pessoas.
E com perspectiva de atingir 3 milhões. 3 milhões. Segundo a China, Com 1.600.000 pessoas. Terceiro, o Brasil, com 530 mil. Agora, olha um paradoxo. Entre os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, e uma China que teve como seu grande timoneiro Mao Tse-tung, e que se diz hoje, dentro de um partido comunista, que teria que ter o Estado como principal ressocializador. Quer dizer, essa situação hoje, da perversão do modelo do socialismo na China, nos leva hoje a fazer uma reflexão. Como é que um país daquele tem 1.600.000 pessoas encarceradas e a meca do capitalismo, que é os Estados Unidos, tem 2.200.000 pessoas? Muito Quer bem, dizer, mas você me permite uma observação aí. Claro. É claro que você tem que levar em consideração a relatividade populacional. Por exemplo, a China está com cerca de 1.300.000. Não, mas a China está com cerca de 1.600.000, Estados Unidos com 2.200.000, uma perspectiva crescente de 3. Agora, a diferença de população é tão maior que, a rigor, os Estados Unidos são o principal país de encarceramento, porque só tem 300 milhões de habitantes. A China tem 1.400 bilhões. Em outras palavras, 4,5 vezes a mais. Então, dentro da correlação de peso encarcerado-população, a China tem muito menos do que os Estados Unidos. Certeza. E o Brasil também. Com certeza. Os Estados Unidos estão indo para 1% da população e, se prendessem todos, iria para um percentual maior. Ultrapassaria com certeza os 3 milhões. Modesto, agora eu tenho que lhe dizer, a classe média está chegando no sistema penitenciário. Também. Né? Nós não temos só o pobre, agora está tendo o advento do jovem da classe média, ver o crime como uma coisa lúdica, vamos assim dizer. Né? Quer dizer, e aí você começa a entender que esse perfil está mudando. Né? Não é só o pobre, agora você também tem a classe média. Até a classe média. Sim. Porque a classe alta ainda é uma raridade e em todo mundo individualista ou capitalista. Não, claro. Mas a gente começa a entender que esse perfil começa a se mesclar. O grande problema é como o Estado percebe esse preso que ele tem como tutor e o que fazer com ele. Hoje em dia você tem presos que levam 24 horas sem atividade nenhuma, né? Durante 10 anos, 15 anos. Olha, a Constituição da República, em 1700 e alguma coisa, já dizia que 1800, né? Que os presos deveriam ser divididos em lugares específicos conforme a tipificação do seu crime. E que é o que deveria ser, né? Crime leves, um determinado tipo de cadeia, com determinado tipo de atividades, com determinado tipo de disciplina, uma cadeia de média e uma cadeia pesada, porque cada crime tem a sua tipificação, tem a sua potencialidade. De gravidade e perspectiva. Hoje é o MBA, hoje cadeia é MBA. Né? O rapaz entra com um furto de um relógio, ele pega, sai correndo com aquilo ali, comumente um rapaz de 18 anos, ele cai no sistema penitenciário, depois de 3 anos, ele nunca irá sequer roubar um relógio, nem voltar a ser um trabalhador. Ele sai ali com todas as especificações possíveis para ele trilhar um caminho marginal maravilhoso, de contatos a atividades. Ô, Simone, drogas. Drogas, nós estávamos até conversando hoje sobre isso. Né? A droga vem modificar completamente a face da marginalidade no Brasil. Até o princípio da década de 80, final da década de 70, você tinha um crime linear, horizontal, associativo, feito por adultos, comumente trabalhadores. O cara era motorista, padeiro, bancário, e lá se vai. Ele tinha uma profissão e, em algum momento, ele praticava uma atitude desviante. E eram sócios na ação. Como até a década de 70 o maior índice era roubo,
né? Então, eles se associavam, faziam uma atividade legal e o fruto dessa atividade era dividida irmãmente. No princípio da década de 80, esse crime muda, inverte. Ele deixa de ter um movimento horizontal e passa a ter um movimento vertical, né? Ele se hierarquiza. Você passa a ter um dono de alguma coisa, né? O seu staff, que administra o seu negócio, e vem desde o fogueteiro, aquele rapazinho, aquele garotinho que acende o fósforo e dá o sinal, até o dono. Então, é uma estrutura basicamente capitalista. O ator social mudou, ele já não é um adulto que trabalhava, agora ele é um jovem adolescente que tem como primeiro emprego o tráfico, né? E tem alguém que lucra com o trabalho dele. Já não é mais um crime associativo, é um crime hierárquico. Alguém trabalha para alguém, que alguém lucra. Posso colocar o banqueiro nisso? Olha, você percebe que, às vezes, o dono de toda esta estrutura capitalista da droga e do tráfico, às vezes mora na Vieira Soto. É um homem ligado, inclusive, à lavagem de dinheiro e aos paraísos fiscais. Os paraísos fiscais, como mantêm o sigilo total e permanente na bandidagem, a bandidagem é a clientela principal dos banqueiros e todos os bancos têm o seu pezinho em um dos paraísos fiscais ou em vários paraísos fiscais. Então, o negócio está de uma maneira empresarial que você tem que reexaminar, estudar e ver quem é o verdadeiro intelectual disso. Olha, eu posso lhe assegurar, já ouvi até e já conheci gente que representa banqueiros internacionais e coleta dinheiro principalmente onde? Toda hora, todo ano. Claro, do dinheiro fácil. Do tráfico, do furto, do roubo, da corrupção generalizada, inclusive dos poderes de uma república qualquer, e, no mínimo, de metéis, porque trabalham, em geral, com dinheiro, e dinheiro que pode ser sonegado ao imposto. E, portanto, é por aí que eles arrecadam. E tem mais. Eles não aceitam de nenhuma dessas fontes para mandar, pelos meios que eles têm, para mandar para os paraísos fiscais, não aceitam menos de $500 milhão de cada vez. Entendeu? Se você trabalhar a vida inteira, chegar aos seus 80 anos, com $100 mil e quiser ir para lá, não aceitam, não. É dinheiro rápido e fácil e tem que, cada remessa, no mínimo, $500 milhão. Não é de reais, não, de dólares. Modesto, eu queria, o Simone, que você completasse, e o Márcio também, falasse sobre as leis de drogas, lei de droga. Como é que funciona isso? Nós temos o uso criminalizado no país, né? Onde a gente tem mais uma vez, temos uma leitura de segurança pública para uma questão que devia ser de saúde pública, né? Se a gente for realmente entender a droga como um uso... a porcentagem de pessoas enroladas, como a gente fala, com o uso da droga, ela é mínima em relação ao usuário recreativo, né? Se a gente for falar dos dependentes químicos, aqueles que precisam de atenção da saúde pública. E é impossível fazer isso num estado em que é uma lei em que você não discute de uma forma aberta a questão da droga, você simplesmente criminaliza ela. Apesar de que hoje, com a perspectiva do uso, a gente já está tendo um olhar diferente. A marcha da maconha é uma resposta a isso, né? Há 10 anos atrás, isso seria impossível, né? Você não conseguia juntar pessoas na rua para falar abertamente do uso, do direito cidadão de você fazer uso daquilo que você acha
que deve, né? E que faz mal ao seu corpo, é um direito pessoal do uso, né? E hoje você tem isso de uma forma mais aberta. Eu acho que a gente está avançando aos poucos, em passos assim mínimos, homeopáticos, microscópicos, mas a gente está conseguindo, no mínimo, discutir isso, coisa que antigamente era impossível, era um tabu terrível. E hoje a gente já consegue falar sobre isso. A gente anualmente tem como um evento a Marcha da Maconha em todo o Brasil, né? Ela conseguiu passar por todos os trâmites e ser, no mínimo, não digo legalizada, mas sustentada como um evento social em que você pode se reunir, discutir, questionar. Agora, muita coisa há de mudar no Código Penal brasileiro, né? Quer dizer, primeiro tem que se ouvir o movimento, eu sempre disse isso, a gente tem que ouvir o movimento social, ouvir a voz das prisões, ouvir como é que funciona, né, a nossa perspectiva capital. A droga é uma coisa maravilhosa, no mínimo para o capitalista. São duas vertentes que dão um dinheiro incrível mundial, droga e o tráfico de armas. Quem tem isso tem tudo, né? Dentro de uma perspectiva de poder. E o poder é uma fonte de dominação, né? Quer dizer, o rapaz que está aqui no Morro do Estado é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que chega ali no varejão, mas tem todo um tráfico pesado, né? Que migra de continentes, de pequenos submarinos que fornecem, que alimentam os Estados Unidos, né? Feitos pequenininhos pelo próprio tráfico. Há uma engenharia atrás disso, há uma indústria que constrói, né? Que ela equipa, que ela modifica carros, que ela modifica navios, lanchas, para acomodarem de forma, sei lá, subreptícia a droga para que você faça tráfico. É uma coisa que envolve muita coisa, né? O capital é pesado e hoje o que vale é o que você tem, né? Num país como o nosso é muito mais fácil você levar 39 anos preso por ter assaltado um banco ou ter traficado drogas, quer dizer, um é uma atitude de expropriação e o outro uma atitude de comércio, do que se você chegar e dar um tiro em alguém. Você está tirando a vida de alguém. Isso tem pouquíssimo valor. É mais fácil eu sair nessas condições do que se eu assaltar uma velhinha ou um senhor e pegar R$10 dele, o que já é um absurdo, né? Mas é para a gente entender como a vida humana não vale nada dentro da perspectiva do capital. Então não vale a pena você investir nesse homem que está preso, porque ele é somente uma vida humana. Olha só, vou perguntar ao Márcio. Márcio, a Simone falou que um marido que está 39 anos preso. 39 anos preso. Por que isso? Esse tempo enorme de prisão. Alguma coisa aconteceu com o marido da Simone. Eu acho que você sabe essa história. Essa história, ela está ligada exatamente a um determinado comportamento que ela estava falando, eu estava me lembrando aqui, com relação à questão da descriminalização das drogas leves. Você, como psiquiatra, sabe muito bem que 90% das internações em hospitais psiquiátricos não é pela maconha, não é pela cocaína, não é pelo crack, é pelo álcool. Mas o álcool roda em todas as esferas, não é verdade? Está se discutindo agora com relação à Copa do Mundo se vai ter ou não direito a se vender bebida dentro dos estádios. Então a questão do álcool, ela é uma questão que não se discute, porque as grandes multinacionais estão aí ganhando dinheiro, fazendo o povo ficar doente, entrando dentro dos nossos hospitais psiquiátricos por questão da doença. A Simone tem a questão dela, com relação ao esposo dela, William, uma questão que foi a não solução da Lei de Segurança Nacional. E isso o Modesto tem muito mais capacidade do que eu de analisar. Pelo seguinte, ele estava preso junto com o pessoal da Lei de Segurança Nacional na Galeria B do Presídio da Ilha Grande. Ora, algumas pessoas saíram da condição de preso comum
para a condição de preso político e hoje são anistiados políticos, como eu sou também. Quer dizer, eu venho da academia, sou anistiado como professor universitário e teve gente que estava com os presos comuns que fizeram uma fuga em 69 e dessa fuga resultou um movimento revolucionário na Mata Atlântica, ali em Angra dos Reis, e pessoas que foram posteriormente recapturadas no processo de anistia foram anistiados como preso comum. Na verdade, como preso político. Na verdade, o William é uma questão não resolvida da Lei de Segurança Nacional. Isso eu queria que o Modesto pudesse explicar essa situação. O assunto é realmente importante. Veja bem, quando houve o golpe de Estado em 64 no Brasil, e que desencadeou vários outros golpes de Estado pela América Latina, por interesse dos dominadores mundiais, eles prendiam os presos políticos, como determinava a lei, em separado. Quando a ditadura se tornou uma tirania que não tinha lei, a lei era a vontade do dono do poder, eles resolveram até misturar os presos políticos com os presos comuns, tentando desmoralizar os políticos. Mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque no diálogo, é claro que o preso político, que geralmente era um intelectual, um professor, um estudante universitário, um líder comunitário, eles tinham uma capacidade intelectual e informações tão maiores que começaram a explicar a eles o problema da sociedade, o problema das prisões comuns e políticas, e acabaram passando para o preso comum, como é o caso do William, uma nova perspectiva de luta, que é uma luta humanística pelo ser humano. Você não vai ajudar o ser humano assaltando-o, ou agredindo, ou matando. Você pode ajudar numa perspectiva política, como diria Gramsci e tantos outros filósofos da história. Você ajuda o ser humano de 1000 outros modos, conscientizando-o, orientando-o para o bem e acabando com esse tipo de liderança de classe em que os corruptores e corrompidos vão ao poder e dominam a sociedade ao seu jeito. É claro que muita gente, como William, entendeu, compreendeu aquilo e foi se tornando político também, não pensando mais no crime comum. Não porque assaltar banco ou assaltar pessoas. Vamos trabalhar de outro modo, de um modo humanístico. E muitos deles até se socializaram dessa maneira, se tornaram até socialistas, muitos deles, e teoricamente, não sei como está na prática, mas teoricamente o William é um deles. O William e muitos outros, não é? Que menino foi vítima de uma realidade nordestina da miséria e acabou se desviando, e depois, quando compreendeu filosoficamente esta relação social, ele mudou a perspectiva e mudou a conduta, né? Mudou a conduta, se tornando um político de origem delinquência comum. Ele e muitos outros. Tá, né? Agora, olha só, eu concordo com você em tudo que você colocou. Agora, tem situações extremamente perversas nessas questões, principalmente dentro da ótica da esquerda brasileira. Por exemplo, nós conhecemos o Cesare Battisti. Cesare começa na sua atuação em pequenos delitos, não sei se você sabe disso. Ele diz isso no livro dele, Fuga Sem Fim, né? E hoje o Cesare, todos os segmentos mais consequentes... Ele foi delinquente comum? Ele diz isso no livro dele, Pois bem, Fuga Sem Fim. Então ele tem uma história semelhante à do William. Por isso é que nós estamos levando o encontro entre William e Cesare Battisti, estamos comunicando isso aqui em primeira mão do seu programa, para que haja, que os dois são escritores, que os dois são intelectuais. E tem um filme que é bastante emblemático sobre o que o Modesto está trazendo aqui, que chama-se Quase Dois Irmãos. Não sei se vocês tiveram condições de assistir. Essa discussão de quem é o preso comum e quem é o preso político, no meu entender, que eu convivi com os dois segmentos, eu não os diferencio. Quem está preso na Lei de Segurança Nacional, uma lei criada pela ditadura militar para combater o movimento da esquerda brasileira, ele, para mim, é preso político, ele não é preso comum. Então, eu vejo no William
um preso comum, tanto como vejo Cesare Battisti um preso político. Por isso, nós nos engajamos, junto com o movimento Crítica Radical, da nossa companheira Maria Luísa Fontinelli, pela manutenção do Cesare Battisti aqui no Brasil. E eu acho que hoje nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira entenda que o William não é um preso comum, o William é um preso político, é um intelectual, é um escritor, e que todas as forças que se aglutinaram para que Cesare Battisti permanecesse no Brasil devem se aglutinar para definitivamente a gente tirar o William dessa condição de estar quase 40 anos como preso nesse país. Eu vejo bastante diferente. Nós temos uma visão um pouco diferente. O delinquente comum, que foi a primeira experiência do César e do William, é o delinquente comum que toda a sociedade compreende e aceita, enquanto que o político não, é aquele de ideias, de sonho. Seria, digamos, o crime evolutivo, aquele que Jesus praticou, quando pregava liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso. Jesus, afinal, era um delinquente comum, era um delinquente político. Ele foi morto por ter feito alguma maldade ou foi morto por tentar fazer bondade? Eu queria deixar esse último minuto para Simone, porque ela é esposa de preso, foi então, presidente da associação e ela... Diga isso. Modesto, a gente conhece muito bem como foi a história e eu e o William avaliamos a lei de anistia de uma forma muito triste, no que diz respeito a essa parcela dúbia, né, dessa população que foi metade preso comum, metade preso político, porque apesar de praticar crimes comuns, foi apenado por uma lei de exceção. Uma lei não pode ter duas leituras, ou ela é aquilo, ou ela não existe, né? E a lei de anistia, ela chega com duas leituras. Ela anistia os presos acadêmicos, oriundos da academia, oriundos do próprio exército, daqueles que foram caracterizados presos políticos. E pega 99 homens presos, oriundos de penas de varas comuns, mas que acabaram sendo processados pela Lei de Segurança Nacional, e, em vez de anistiar todos, ela anistia a classe média e adequa a pena do proletariado. Todos os 99 presos oriundos da questão do preso comum, que tinha processos anteriores, ele simplesmente tem a sua pena adequada ao Código Penal, e os outros ganharam a liberdade através de anistia. Então, é isso que a gente discute, né? Quer dizer, se ele foi processado pelaquela lei, se aquela lei se extinguiu, se extingue também a punibilidade. Quem já tem processos anteriores a cumprir, que os cumpra, mas que aquela lei e aquela apenação por aquele processo, ela acaba de existir. É isso que a gente questiona e se sente muito triste por essa leitura, né, diferenciada, né, do direito em relação à sociedade brasileira. Então, Simão, eu entendi que a ditadura mudou de perfil, mas continua uma mais forte ditadura. A ditadura da mídia, do capitalismo, continua cada vez mais forte. Olha só, Simone e Márcio, o doutor Modesto da Silveira, em maio, vai fazer 4 programas seguidos sobre a cronologia do tempo da ditadura. É um documento histórico. Mas depois, você, o Márcio e o César Batista estão convidados a vir nesse programa com essa continuação. O programa Pulando a Cerca nunca teve pauta, nunca teve censura, não tem roteiro, é uma televisão brasileira, pertence à Universidade Federal Fluminense, uma academia, um programa, que é um pequeno programa, uma grande bandeira, um programa da academia não acadêmico. Então, vamos, em julho, trazer mais uma vez você e o César de Batista. A minha vozinha
espectador, é uma vozinha que eu tive AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil. E nessa televisão eu posso continuar a falar, fazer televisão nesse tema. Então, Inácio diz, acabou o tempo. Então, vamos terminar cantando. 1, 2, 3, pulando a seco com vocês. 1, 2, 3, pulando a seca com vocês.